Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu não queria falar, pregar, ensinar sobre o Espírito Santo, porque por mais que a gente ensine, por mais que a gente fale, por mais que a gente tente explicar, só mesmo a pessoa tendo uma experiência com ele que vai entender. Sem isso, não tem como entender. Mas eu queria deixar claro para vocês uma coisa. Muitas pessoas começaram o jejum de Daniel há 21 dias atrás e estão fiéis nesse propósito. Há outras pessoas que entraram depois. E há quem esteja agora mesmo nos assistindo sem sequer saber o que é o Espírito Santo. Interessante, né? Muitas pessoas falam em Deus, mas não sabem o que é o Espírito Santo. Mas querem receber o Espírito Santo. Para estas pessoas, eu quero dizer que aconteceu também na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu alguns discípulos que haviam se convertido em Éfeso. E esses discípulos sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo, porque ele perguntou assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram no Senhor Jesus? E eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quer dizer, eles estavam completamente ignorando a existência do Espírito Santo. Então, minha amiga e meu amigo, não importa se você tem conhecimento ou se você não tem conhecimento do Espírito Santo. O que importa é o seguinte: agora mesmo nós vamos orar. Nós vamos fazer o que Paulo fez, porque quando Paulo ouviu que eles não sabiam nem o que era o Espírito Santo, Paulo nem quis ensinar mais nada. Ele simplesmente se aproximou deles e impôs as mãos. Quando o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre a cabeça de cada um deles, na hora o Espírito Santo veio. Muito glorioso isso. E é isso que vai acontecer. Nós estamos aqui justamente em cima do cenáculo. Está soprando um vento glorioso aqui. Eu creio que quando nós estendermos as mãos para vocês aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo, eu creio que o Espírito Santo vai descer. Eu creio. Quem trabalhou para isso e quem crê também comigo agora, também vai receber o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Antes de orar, deixa eu molhar um pouquinho a garganta, porque está difícil. Muito bem, gente. Agora mesmo, eu quero que você concentre a sua fé. Não pense nos familiares, não pense nos entes queridos, não pense do lado de fora da igreja. Coloque a sua mente na promessa que Jesus fez. Jesus prometeu o Espírito Santo. Então, você fixa o seu pensamento, quer dizer, feche os seus olhos e fixe o pensamento na promessa que Jesus fez. Jesus disse: e eu enviarei o outro Consolador, referindo-se ao Espírito Santo, que estará para sempre convosco e dentro de vós. Então, feche os seus olhos, porque nesse instante nós vamos falar com Deus em seu favor, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido e amado, em o nome do teu santo Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e para a glória dele, nós estamos unidos numa só fé, num só espírito, num só coração. Da mesma forma como as 120 pessoas que estiveram neste cenáculo há mais de 2000 anos atrás. Eles aguardavam a descida do Senhor Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor Jesus havia prometido: agora, meu Pai,
Nós não estamos em número de 120 pessoas. O número é de mais de 120 países que neste momento, neste horário, agora, ao vivo, nós estamos todos na expectativa da descida do Espírito Santo, porque é uma promessa que o Senhor fez. Naquela altura foi para 120 pessoas, mas hoje vai ser espalhado por todo o mundo, mais de 120 países. E esse vento, meu Pai, que sopra aqui agora, com certeza sopra também sobre todos os que nos ouvem, que participam desta oração. Meu Pai, se eu estivesse na posição do apóstolo Paulo e tivesse perguntado àquelas pessoas, vocês receberam o Espírito Santo? Elas dissessem, não, nem sabemos. Eu imporia as mãos sobre elas e elas receberiam o Espírito Santo. Mas como que nós poderíamos fazer hoje, aqui e agora, para mais de 120 países, colocar as mãos sobre todas as pessoas? Nem que nós estivéssemos numa igreja, seria difícil. Mas eu sei, meu Pai, que as nossas mãos são limitadas, mas as tuas não. O Senhor é glorioso. E enquanto eu falo contigo, nesse instante, o Senhor Espírito Santo desce sobre todos os que creem, que estão crendo, que estão acreditando nesse momento, naquela promessa de Jesus. Porque Ele disse, eu vou para o Pai. Porque se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não pode descer sobre vós. Então Ele foi. E agora nós podemos tê-lo, Jesus, ao vivo, dentro de nós, quando recebemos o Teu Espírito. Que isso aconteça agora. Nós estendemos as mãos em o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, para que onde quer que haja alguém em sintonia conosco, nesta mesma fé, nesse mesmo Espírito, crendo na promessa que o Senhor Jesus fez, então, meu Pai, faça soprar o Teu Espírito, descer o Teu Espírito, para que, assim como aquelas 120 pessoas foram testemunhas vivas da ressurreição do Senhor Jesus, meu Pai, que por esses mais de 120 países, onde chegam essa transmissão, essas imagens, venha acontecer, meu Deus, mais de 120 países como testemunhas vivas da Tua ressurreição. E isto só é possível quando o Teu Espírito vem sobre nós. Então, venha, meu Pai, glorificar Jesus na vida dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre aqueles discípulos, eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas e ainda profetizavam. Então, meu Pai, seja isso agora, aconteça isso agora, neste instante, em Teu santíssimo nome, e todos os que creem digam amém e glorifiquem a Deus aí onde você está. Você que recebeu o Espírito Santo, adore Jesus, glorifique Jesus, glorifique de todo o coração, porque a Santíssima Trindade acabou de descer sobre você e você é uma nova criatura, e a paixão pelas almas, o amor pelas pessoas começa a transbordar através de você, por onde quer que você vá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Graças a Deus. As palavras são simples, mas objetivas. A expressão de fé é algo simples, mas objetivo. Funciona. Por quê? Porque a palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. As testemunhas de Deus hoje são aqueles que receberam o Espírito Santo. Nós somos testemunhas da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim, o Espírito Santo tem mais vontade de habitar dentro de nós do que nós temos necessidade. Por quê?
porque Deus é espírito. Ora, ele sendo espírito, como haverá de se expressar, de se exprimir, de manifestar a sua grandeza, o seu poder, o seu amor, sua compaixão pelas pessoas, sem que o espírito, que é espírito, não venha descer sobre nós e usar os nossos lábios, usar a nossa mente, usar o nosso coração, usar o nosso corpo, o nosso ser por inteiro, o nosso coração, para exprimir a sua glória neste mundo. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Quer dizer, passamos a ter a imagem do Altíssimo de volta, que Adão e Eva perderam lá no jardim do Éden. Mas nós resgatamos isso pela misericórdia de Deus, pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Você, minha amiga, meu amigo, saiba que o mesmo Deus de outrora é o Deus de hoje. O mesmo Deus de outrora é o Deus de hoje. E esse Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Não importa quem você seja, não importa se você é católico, é espírita, evangélico, judeu, muçulmano, não importa se você é, o que você tenha feito. O que importa é o seguinte: quando você manifesta uma fé, esboça uma fé, expressa uma fé nas promessas de Deus, então Deus se manifesta na sua vida. Inclusive você que nos assiste, que por acaso tem depressão, você é uma pessoa depressiva, vive ansiosa, tem insônia, muito nervosismo, você sente uma tristeza imensa tomando conta da sua alma, você não tem mais vontade de viver, você não encontra razão de viver, porque a sua vida é como um ovo podre. Sabe o ovo podre, que você não serve para nada, só jogando fora? Talvez você se sinta um ovo podre, mas pelo poder do Espírito Santo agora, nesse momento, ele resgata a sua vida. Ele livra você aí agora, onde quer que você esteja. Ele livra você agora porque ele é o mesmo. O mesmo que ele fez no passado, ele faz no presente. E você vai ver a diferença a partir de agora. Você que está meio assim, meio lá, meio cá, para crer ou não crer, em nome do Senhor Jesus, a partir de agora, você vai começar a viver uma vida nova. E hoje você vai dormir uma noite que você nunca dormiu na sua vida. Você vai ver, você que tinha insônia, bota o seu relógio para despertar, porque senão você vai dormir demais amanhã. Você vai acordar com um outro semblante, uma vida nova. Porque Deus, meu amado, é contigo da mesma forma como é conosco. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. 하십시오. 그래서 나는 그것을 받아들이지 않습니다. 받다. 다시 한번 잘 생각해 보세요. 그리고 당신이 정말 결심했다면 하나님께서 그렇게 긴 발표를 할 수 있는 옛자리를 마련하실 수 있도록 며칠 안에 그것을 준비하겠습니다. 그게 결론입니다. 돈을 주고 싶지 않습니까? 누구에게 돈을 쓰는지는 당신의 권리입니다. 그러나 그는 그것을 요구하고 있으며 즉시 그것을 원합니다. 거기서 그는 친구에게 불을 데우려면 돈이 필요하다는 핑계를 대고 나에게 주지 않는 옷 같은 존재이기 때문에 화를 낸다. 후이가 며칠 동안 나에게 화를 냈고 나도 그에게 화를 냈다. 그래서 그 사람은 사과도 안 하고 대신 댄스 파티에 가서 사랑한다고 말하더군요. 그것은 불가능합니다. 이봐, 나에 대해 나쁜 말 하지 마, 이봐. 그건 단지 그것에 관한 것이 아닙니다. 매일 나는 나의 우정에 대해 점점 더 차갑고 무관심함을 느낍니다. 이전에도 그는 매우 열정적이었지만 날씨가 좋든 비가 오든 필요한 것이 있을 때마다 그곳에 있었습니다. 하지만 어쩌면 남자친구가 생겼을 때 그 사람이 더 이상 나를 데리러 오지 못하게 했기 때문에 그 사람은 좋은 것 같아요. 그럼 이 사람만이 감당할 수 있을 거라 확신해. 당신과 친구가 되십시오. 좋아요. NGOCC. 어느 날 후이와 제가 논쟁을 벌이고 있었기 때문에 이 사람이 변했다는 것을 깨달았습니다. 잠시 동안. 그러다가 그는 자정에 길 한복판에서 나를 밟고 휴대폰을 던졌습니다. 5G 등록할 돈도 없고 선불금도 받지 못해서 바로 젠지오씨.
전화해 도움을 요청했습니다. 친구로서 이런 상황에서 우리는 당신을 구출하러 달려갔어야 했습니다. 냉혹한 챕터의 리더가 그때부터 나를 비난할 것이라고 누가 생각이나 했겠는가? 틀린 것도 아니고 그런 것도 아닌데 한밤중에 여자친구를 길 한복판에 방치하는 게 이제 자리에 앉아서 해열제를 먹을 수 있도록 기다려주세요. 그러면 제가 달려가서 당신이 운전할 수 있는지 알아보겠습니다. 아니, 이게 다야. 너무 피곤해.